Meus irmãos, boa noite, novamente, porque já estive aqui, a graça e a paz do Senhor Jesus. Obrigado, presbítero Petrônio, pela condução do culto até agora. Meus irmãos, nós estamos chegando aos últimos capítulos da nossa exposição de Isaías, que já estamos desde 16 de julho do ano passado, há cerca de 17 meses, e hoje nós vamos chegar à nossa mensagem número 58, e hoje vai ser uma mensagem onde nós vamos cobrir 3 capítulos, são 3 capítulos pequenos, que contêm o mesmo assunto, o mesmo contexto. Nós vamos fazer esta maratona, vamos chamar assim, vai chegar a tanto, mas e aprender sobre eles. Mas antes vamos lembrar o nosso tema do livro de Isaías, que temos visto já há tanto tempo. Vamos lá? Juntos? O Senhor removerá a iniquidade, trazendo a promessa por meio do reino e da pessoa do Messias. Como sempre, nós temos feito uma pequena recapitulação. Vamos lá. Isaías possui 2 divisões principais, de 1 ao 40, nós temos aí um esquema que vai nos ajudar a visualizar. Atenção, o esquema, lá está. De 1 ao 40, de 1 ao 39 nós temos uma primeira parte, e depois do 40 ao 66 a segunda. Nesta segunda parte que nós estamos, irmãos, nós já passamos pela primeira sessão, 40 a 48, aí está um pequeno resumo. Nós já passamos pela segunda sessão, 49 a 57, e agora estamos na última sessão, na reta final do livro de Isaías, do 58 até o 66. O Senhor agora, irmãos, irá fechar o livro de Isaías, reafirmando a sua promessa de que a salvação tão esperada vai chegar e vai muito além apenas de trazer o povo, naquela época, do cativeiro babilônico. O Senhor libertará definitivamente o seu povo e fará isso quando o Messias chegar, e por meio do Messias, que eles não sabiam, mas nós bem sabemos, é o Senhor Jesus. Ele iria remover a iniquidade de Israel e restaurar a sua glória por ocasião da chegada do reino messiânico. Em meio a isso, nós ainda encontraremos diversas advertências. Isaías aproveita para advertir ao povo da sua época, para que eles não desprezassem os avisos do Senhor quanto aos seus pecados, antes mudassem os seus caminhos, se arrependessem e pudessem experimentar a bondade do Senhor. Nós bem sabemos que isso não aconteceu. De fato, o cativeiro babilônico veio e assim a história seguiu como nós conhecemos. Bem, ali embaixo, meus irmãos, dessa última parte onde estamos, está o resumo dessa última parte. Primeiro, nós já vimos, a restauração virá pela iniciativa de Deus e remover os repetidos pecados de Israel. Terminamos na semana passada, isso aí. E hoje estamos, irmãos, neste número 2, coloquei até ali em negrito, a restauração virá pelo Messias, que trará salvação e justiça. Lembre-se dessas 2 palavras, porque nós vamos explorá-las na mensagem de hoje. E é exatamente o trecho que vamos ver, capítulo 61, capítulo 62 e o capítulo 63, apenas até o versículo número 6. E aí nós vamos ter o número 3 e o número 4, que ali está projetado, mas isso é coisa para a semana que vem. Como está no nosso roteiro, meus irmãos, o Senhor repetirá sua promessa de que a restauração virá através do Messias, o qual vai trazer salvação e justiça, algo que para os salvos significará vida, mas para o resto significará exatamente o oposto. Os destaques, meus irmãos, desses 3 capítulos que nós vamos ver hoje são os seguintes. Primeiro, o contraste entre o passado e o que é prometido para o futuro, no contexto particularmente a Israel, o que para nós traz muito bem o entendimento do que é a velha vida sem Cristo e a nova vida com Ele. Segundo, o total e final cumprimento daquilo que tem sido prometido pelo Senhor. Nós vamos ver, meus irmãos, prometido aqui, exemplificado, de que o nosso Deus não é de meias medidas, não é meia boca, não vai até um ponto e desiste. Não. Ele vai mostrar, numa linguagem muito humana até, a sua decisão, a sua resolução em cumprir aquilo que ele tem prometido. E número 3, finalmente, especialmente como ficará claro, mais uma vez, que a humanidade, eu e você, não possui nenhum mérito no que será a conclusão, o término do plano redentivo, no plano de redenção do Senhor. Então, meus irmãos, a nossa grande ideia deste trecho de quase 3 capítulos hoje vai nos ensinar o seguinte:
O Senhor removerá a iniquidade, concluindo sozinho o seu plano de redenção. O Senhor removerá a iniquidade, concluindo sozinho o seu plano de redenção. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Primeiro, veremos o Messias, isto é, Jesus, sendo anunciado como Redentor, mas preste atenção, também como juiz. Salvação e justiça. Ele perdoa e salva, mas ele também executa o juízo. Tudo depende em qual grupo cada pessoa está. Está no grupo que o receberá como Redentor ou o encontrará como juiz. Ou está entre os que se rendem a ele ou entre aqueles que decidem fazer a sua própria vontade. E eu estou de propósito sinalizando os salvos, os que se rendem para o seu lado direito, certo? Porque é exatamente isso que acontece no final dos tempos. Ele separa a sua esquerda e a sua direita, aqueles à sua esquerda que lhe desobedeceram, e à direita aqueles que se renderam a ele, como nós temos visto inclusive na nossa EBD. E finalmente, meus irmãos, nós vamos ver assim que o mal e todo o efeito do pecado não são apenas retirados, mas algo é colocado no lugar. Assim, o Senhor promete dias de bênçãos que jamais foram experimentadas antes. Sai a maldição e dá lugar à bênção. Essas bênçãos serão oriundas unicamente do poder, da ação do nosso Deus. Aquilo, meus irmãos, que o ser humano nunca conseguiu fazer na história da humanidade, quer seja espiritualmente, quer seja no próprio planeta, o Senhor não apenas planejou, mas vai executar a nossa redenção sozinho, pela sua própria força. Vamos caminhar então, meus irmãos. Nós vamos começar lendo o capítulo 61. Quero convidar você a ler comigo Isaías, capítulo 61. São apenas 11 versículos e nós vamos dar uma parada. Hoje também vamos ter uma modalidade diferente de leitura. Nós vamos ler cada trecho antes de cada ponto para assim caminharmos. Vamos lá, Isaías capítulo 61. Diz assim a palavra do Senhor: O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo de alegria em vez de pranto e o manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Gente de fora vai pastorear os rebanhos de vocês. Estrangeiros trabalharão em seus campos e vinhas. Mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações, e do que era o orgulho delas, vocês se orgulharão. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá a porção dupla, e ao invés da humilhação, ele se regozijará em sua herança, pois herdará a porção dupla em sua terra e terá alegria eterna. Porque eu, o Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda a maldade. Em minha fidelidade os recompensarei, e com eles farei aliança eterna. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. É grande o meu prazer no Senhor. Regozije-se a minha alma em meu Deus, pois ele me vestiu com as vestes da salvação, e sobre mim pôs o manto da justiça. Qual noivo que adorna a cabeça com um sacerdote, qual noiva que se enfeita com joias. Porque assim como a terra faz brotar a planta e o jardim faz germinar a semente, assim o soberano, o Senhor, fará nascer a justiça e o louvor diante das nações. Vamos parar por aí, meus irmãos, na nossa caminhada, e vamos ver primeiro o que o Senhor nos fala no capítulo 61, do versículo 1 até o versículo número 11. Em primeiro lugar, o Senhor removerá a iniquidade por meio do Messias Redentor e Juiz. O Senhor removerá a iniquidade por meio do Messias Redentor e Juiz.
O nosso texto inicial, irmãos, do capítulo 61, é um daqueles muito conhecidos, extremamente famoso. Na verdade, ele deveria ser conhecido por todo seguidor de Jesus, porque além de ser profético, ele possui uma tremenda profundidade. De fato, eu fiquei até tentado a não sair do capítulo 61 e explorar cada detalhe do que está escrito aqui, mas achei por melhor andarmos de uma maneira num passo um pouco mais rápido. Mas eu quero exemplificar que, por exemplo, você vê as 3 pessoas da Trindade representadas em um texto do Antigo Testamento: o Espírito, o soberano Senhor Deus e o Messias, uma vez que é Ele quem está pronunciando essas palavras. As 3 pessoas representadas em um texto aqui. E a prova, meus irmãos, de que é Jesus o Messias, porque ele repete exatamente parte desse texto quando ele visita Nazaré, cidade em que foi criado. Na sinagoga, ele recebe o rolo de Isaías. É bom salientar que a leitura na sinagoga, segundo diz a tradição era sequencial e, por jesuicidência, ele pega e abre exatamente em Isaías capítulo 61. Ele lê a profecia e afirma que ela era a seu respeito. Isso está lá em Lucas capítulo 4, versículo 17 a 21. A grafia, o palavreado é um pouco diferente, porque é muito provável que Jesus estivesse lendo em grego, a partir da Septuaginta, a tradução do hebraico para o grego, que foi feita 150, 200 anos antes de Cristo. Aí ele leu o seguinte, irmãos, o texto diz: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Então não há dúvida, quando Isaías escreveu esse texto, ele escreveu não como se fosse ele que estivesse falando, mas como se fossem as palavras do profetizado, do esperado Messias, que 700 anos depois realmente nasceu. Agora, irmãos, perceba como Jesus lê, porque ele para a sua leitura na metade do nosso texto, no versículo 2 de Isaías. Antes de declarar, ele para e ele não continua declarando: e o dia da vingança do nosso Deus. A razão, meus irmãos, porque Isaías está profetizando aqui o fim da iniquidade com o Messias Redentor, mas ele também já anuncia a vinda do juiz que trará justiça. Porém, quando Jesus aqui esteve nos seus dias na terra, ele veio cumprir apenas a primeira parte da sua missão no plano maior da redenção. Nós estamos, meus irmãos, literalmente no meio deste processo, no meio deste plano. Vejam os detalhes do nosso texto. O Messias viria sobre o poder do Espírito, o qual o ungiria, isto é, o escolheria como o novo e definitivo rei sobre Israel. Porém, ele seria um rei misericordioso, diz o texto, que levaria boas notícias aos pobres. Ele é o rei enviado para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Enfim, para proclamar o ano da bondade do Senhor. Até aqui, nada de um Messias guerreiro, nada de um Messias revolucionário. Porém, o texto não para. O texto continua e é aqui que muitos, nos dias de Jesus, se confundiam. Eles esperavam, meus irmãos, um Messias que os libertaria, e pensavam errados, não de si mesmos, não de seus pecados, mas sim dos romanos ou de qualquer domínio estrangeiro. Eles esperavam um rei que devolveria a Israel a sua glória. Agora, preste atenção, meus irmãos, Jesus não de fato fará isso? Sabe qual é o problema? O povo nos dias de Jesus queria que ele devolvesse Israel a sua glória, mas queriam continuar nos seus pecados. Que devolvesse Israel a sua glória, mas eles queriam continuar andando de maneira hipócrita, indo ao templo, mas no seu dia a dia desobedecendo ao Senhor. A começar pela elite religiosa. Fariseus, saduceus e escribas, a não ser uma pequena parcela, todos eram simplesmente
materialistas, interesseiros, religiosos, que mantinham a sua posição de destaque, a sua posição de lugar na nata da sociedade, na riqueza da sociedade, sustentado pelo templo e tolerado pelos romanos. E Jesus, irmãos, estava ameaçando o plano deles todos. Eles esperavam o Messias que os libertaria desse domínio estrangeiro. E isso é o que eles esperavam quando eles liam essa segunda parte, o dia da vingança do nosso Deus. Porém, o que o nosso texto traz, na verdade, é o mesmo Messias em dois tempos distintos. O nosso texto possui, meus irmãos, se você é um frequentador da nossa EBD, você já ouviu essa expressão, nosso texto traz um hiato profético, um espaço profético, que salta da primeira vinda de Jesus até o seu retorno glorioso no final da tribulação, que salta do ano da bondade do Senhor, que começa na cruz, que começa na ressurreição, estamos nesse dia até hoje, e ele vai se concluir quando, irmãos? Quando a trombeta tocar, nós fomos retirados daqui, e a tribulação vier sobre essa terra, e no final dela Jesus vier para derrotar todos os seus inimigos. Na nossa IBD nós temos aprendido com detalhe sobre esse dia da vingança do nosso Deus. Um parênteses, as pessoas não gostam desse Jesus. Eles gostam desse Jesus que parece mais um Papai Noel. Se misturar Jesus com Papai Noel, o gênio da lâmpada e um mordomo, aí todo mundo quer. Mas esse não é o Jesus da Bíblia. Porque é sobre ele, meus irmãos, que está dizendo literalmente o dia da vingança do nosso Deus. Pastor, eu não gosto de um Deus vingativo. Que pena. Porque é esse que a Bíblia traz. Perceba, querido, a Bíblia não traz um Deus que sai dando cacetada na cabeça de todo mundo, não. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos no ano da bondade do Senhor. Nós estamos no dia da bondade do Senhor, no tempo da bondade do Senhor, no tempo propício ao arrependimento. Em todo mundo, nós vimos agora em missões, inclusive é uma missão muito maravilhosa, essa da qual nós aprendemos hoje, um trabalho magnífico. No mundo inteiro eles vão com o seu navio e levam o Evangelho. O Evangelho é anunciado, mas as pessoas querem um Deus que vai lhes dar tudo, lembra dos judeus que eu acabei de mencionar? Mas não querem mudar a sua vida. Não querem se arrepender. Não querem buscá-lo e trocar a sua vontade pela vontade dele. Então, meus irmãos, esse será um dia, como o texto diz, de vingança, mas somente para com os ímpios, para com todos aqueles que estão em suas vidas dando as costas ao Senhor, escolhendo os seus próprios caminhos. Porém, aos que o seguirem, eles serão, diz o texto, consolados em suas tristezas. No verso 3, verão o choro, as cinzas de lamento, o pranto, o espírito deprimido, tudo sendo transformados em coroa de recompensa, em óleo de alegria, em manto de louvor. Isaías, de uma maneira magnífica, poética, escreve o contraste da mudança que já vai acontecer na vida desses, no caso de Israel, mas isso repercute na vida de todo ser humano que se entrega a Cristo, quando nós nos voltamos para Ele. No nosso texto, ele toma uma das árvores mais fortes e uma das que são mais longevas. Eu pesquisei, um carvalho pode viver até 1000 anos. Ele toma uma dessas árvores, dos carvalhos, para ilustrar que a justiça na vida deles será a glória para o nosso próprio Deus. Agora deixa eu dar um breakzinho, nós vamos voltar aqui. Nós não estamos falando de que essas pessoas são especiais. Nós não estamos falando nem que nós somos especiais. O que Isaías está exaltando aqui, meus irmãos, é que a obra que Deus vai fazer, ou melhor dizendo, que o Messias irá fazer na vida deles, e como tem feito na minha e na sua, é tão especial, é tão maravilhosa, que o nosso Deus será glorificado por ela. Perceba, Deus não está dizendo aqui, olha, eu vou abençoar esses porque eles são melhores, porque eles são especiais, porque eles são perfeitos. Bem, pergunta a minha esposa se eu sou um desses. Você está na dúvida? Pergunte ao seu cônjuge, pergunte aos seus pais. Se você ainda se ilude com uma noção errônea de que temos algum tipo de perfeição. Não somos. Cristãos, salvos, os que a Bíblia chama de justos, não o são por si mesmos, mas por causa do Messias, mas por causa de Jesus. Esse é o ponto do nosso texto. E aí quando Jesus voltar, quando o Messias voltar, para essa segunda parte que vimos aqui, no verso 4 diz que Israel será reconstruída.
algo que já foi, inclusive, mencionado nos capítulos anteriores. Inclusive, meus irmãos, que os gentios ajudarão nisso, completa o versículo 5, ou seja, as nações fora de Israel ajudarão a restauração, a reconstrução de Israel. Enquanto isso, os de Israel, diz o texto, serão encarregados como sacerdotes deste novo mundo. E tal como sacerdotes e levitas do Antigo Testamento, eles serão sustentados para fazer isso, completa o verso 6. Isso pode parecer, meus irmãos, para nós até um pouco exagerado, mas não para o Senhor. Veja o verso 7. Essa é a forma do Senhor mostrar o contraste entre a humilhação e a ruína que o pecado trouxe sobre o seu povo no passado, quando o seu povo deu as costas a ele, e agora em comparação com o destaque e a admiração que terão quando o Messias voltar. Em mais de um texto nós já vimos como Israel estará no centro da história durante o reino messiânico, durante o reino milenar, e as nações irão admirar-se de Israel de novo, não por causa dos judeus, mas por causa do rei, do Messias, que lá irá reinar. O verso 8, a justiça que o Senhor ama, antes era algo estranho para Israel, mas agora não é mais. A maldade que reinava neste povo não reina mais. Então, eles serão admirados pelas nações, diz o verso 9. Eles serão exaltados pelas nações por aquilo que o Senhor está fazendo no meio deles. Diante de todas essas verdades, de tudo isso nós vimos do versículo 1 ao versículo 9, agora o autor das frases muda. É o próprio Isaías. Diante das verdades e das realidades causadas pela obra de redenção e justiça do Messias, nos versos 10 e 11, Isaías completa com palavras de adoração ao Senhor. Eu quero pedir, meus irmãos, que a gente medite nessas palavras. Nós até somos algumas vezes gratos pelas bênçãos materiais e cotidianas que o Senhor nos dá, mas aqui no nosso texto está algo maior, mais importante, mais sublime. Aqui temos do texto prazer no próprio Senhor, regozijo da alma na própria pessoa do nosso Deus. Você já tentou parar para orar, em lugar de fazer a sua lista de pedidos, o que não tem problema nenhum, em lugar de fazer a sua intercessão por fulano, beltrano, um parente ou um amigo, também não tem problema nenhum, mas você já tentou parar e ficar 5 minutos apenas declarando louvor ao Senhor? Vê como é difícil. Depois você tenta. Rapidinho você fica sem assunto. Rapidinho você não sabe o que falar. No caso de Isaías está exatamente, meus irmãos, mostrando como que, ao ver o que Deus vai fazer, ele não olha para o que Deus está fazendo, ele não olha para as bênçãos, ele olha para o abençoador, ele olha para o Senhor, ele tem regozijo, ele tem prazer em Deus, e a razão é o que está aqui, ele dá aos seus salvação e justiça, que ninguém mais pode dar. Somos como noivos festivos, diz o texto, e mais uma vez precisamos reconhecer, não fizemos nada. Somente fomos alvos da graça de Deus, que remove a iniquidade do nosso meio através do Messias Redentor e Juiz, e nos coloca sob bênçãos maiores do que podemos merecer. Essa é a razão, meus irmãos, porque nos versículos 10 e 11, Isaías termina em adoração. Ele reconhece, porque ele conhece muito bem, irmãos, o seu povo, que se tivesse deixado por conta deles, eles jamais teriam chegado a lugar algum. Mas como nós vamos ver, inclusive, ainda nessa mensagem, tudo vai acontecer, porque o Senhor vai tomar sobre si a responsabilidade de realizar completamente o seu plano de redenção. Na sequência do nosso texto, o Senhor não faz nada pela metade. As suas bênçãos são absolutas e suas promessas se cumprem plenamente. Tudo o que Deus nos promete, Ele de fato realiza. Tudo que Deus nos diz que vai fazer, Ele de fato realiza. Esse é o nosso texto, meus irmãos, vai nos falar só um minutinho, tanto papel aqui, acabei me misturando. Do versículo 1 até o versículo 12, o nosso texto, nosso segundo ponto. Quero novamente pedir que você volte a sua atenção para a Bíblia e vamos ler o capítulo 62 agora, do versículo 1 até o versículo número 12. Você está junto aí? Ok? Diz assim a palavra do Senhor: Por amor de Sião, eu não sossegarei,
Por amor de Jerusalém, não descansarei, enquanto a sua justiça não resplandecer como a alvorada, e a sua salvação como as chamas de uma tocha. As nações verão a sua justiça, e todos os reis a sua glória. Mas você será chamada por um novo nome, que a boca do Senhor lhe dará. Será uma esplêndida coroa na mão do Senhor, um diadema real na mão do seu Deus. Não mais chamarão abandonada, nem desamparada a sua terra. Você, porém, será chamada Efizibá, e a sua terra Beolá. Pois o Senhor terá prazer em você, e a sua terra estará casada. Assim como um jovem se casa com sua noiva, e seus filhos se casarão com você. Assim como o noivo se regozija por sua noiva, assim o seu Deus se regozija por você. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, e não lhe concedam descanso, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. O Senhor jurou por sua mão direita, por seu braço poderoso: nunca mais darei o seu trigo como alimento para os seus inimigos, e nunca mais estrangeiros beberão um vinho novo pelo qual se afadigaram. Mas aqueles que colherem o trigo, dele comerão e louvarão o Senhor. E aqueles que juntarem as uvas delas, beberão dos pátios do meu santuário. Passem pelas portas, preparem o caminho para o Senhor. Construam a estrada, removam as pedras, ergam uma bandeira para as nações. O Senhor proclamou aos confins da terra: digam à cidade de Sião: veja, o seu Salvador vem. Veja, ele traz a sua recompensa, e o seu galardão o acompanha. Eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor, e você será chamada procurada, cidade não abandonada. Em segundo lugar, meus irmãos, na nossa caminhada no capítulo 62, o Senhor nos diz o seguinte: o Senhor removerá a iniquidade por meio do cumprimento cabal das suas promessas de bênçãos. O Senhor removerá a iniquidade por meio do cumprimento cabal de suas promessas de bênçãos, ou seja, pelo cumprimento total, absoluto das suas promessas. Este é um texto, meus irmãos, de anúncio da vinda do Messias, que mais uma vez Isaías faz. Mas também é um texto sobre as consequências na vida daqueles que esperam por ele. Podemos fazer um paralelo simples nas nossas vidas, quando o Senhor nos salva e como imediatamente, e aí depois continuamente, experimentamos as suas bênçãos em nossas vidas. Perceba, não estamos referindo a recebermos o que queremos, mas as bênçãos que o Senhor tem determinado para nós. Quem fala aqui no nosso texto pode ser tanto o Senhor Deus quanto o Messias. Obviamente é o mesmo Deus, né, em suas duas pessoas. O mais importante aqui, meus irmãos, é a promessa. Qual? De que o trabalho de abençoar Jerusalém não cessará até que se cumpra tudo o que foi prometido. Neste caso, exemplificado por justiça e salvação, se tornando algo evidente, marcas do povo de Deus. E se tornará tão evidente que o verso 2 proclama como as nações e seus próprios governantes perceberão isso, ou seja, repetindo o pensamento que acabamos de falar alguns minutos atrás. Da mesma forma como a vergonha e a humilhação, irmãos, de Israel no passado, acabou se tornando um provérbio, acabou se tornando um ditado de zombaria nos outros povos. Olha a diferença, agora o povo de Deus se tornaria um ditado de exaltação e admiração por cada obra do Senhor no seu meio. Antes eles foram vergonha para o seu Deus, agora serão glória para o seu Deus. Tal admiração será expressada com um nome, um título, diz o texto, dado unicamente pelo nosso Deus, pelo Senhor. Tal nome irá expressar como a nação é uma coroa, é um diadema para o nosso Deus. Percebamos como o texto sempre volta a glória para o Senhor e não para Israel. A razão de tudo isso é simples e continua não sendo por causa dos homens. Cada ser humano que é resgatado se transforma imediatamente em um troféu, em uma medalha, em um símbolo de reconhecimento da grandiosidade e da majestade do nosso Deus. O Deus que nos redime do pecado, o Deus que nos redime da morte. Imagine então, meus irmãos, que se isso é verdade sobre cada ser humano, nós não temos aqui um único ser humano, mas toda uma nação resgatada
Repetindo as palavras de Paulo, no final, então todo Israel será salvo. Isso é que nós podemos chamar um troféu para a glória do Senhor. Com certeza, meus irmãos, nós que conhecemos a verdade, poderemos entender muito bem quando Deus transformar essa nação praticamente em sua totalidade no fim dos tempos, como isso é uma obra maravilhosa. Antes, diz o texto, ela ficou abandonada por causa dos seus pecados. De fato, se você lembra bem, quando o povo retorna do cativeiro babilônico, a cidade está destruída, o templo está destruído, os muros estão derrubados. Coube a Esdras, Neemias e Zorobabel a missão de restaurar totalmente o povo, fisicamente e espiritualmente. Esse foi, infelizmente, irmãos, o passo de Israel. Se você olha o tamanho do território que lhe foi prometido e pesquisa o povo de Deus no tempo de Jesus, apenas praticamente a Judéia, você vê, meus irmãos, qual é o preço terrível que o pecado, que a desobediência traz na vida desta nação, obviamente, na nossa vida também. Então, antes ela ficou abandonada por causa dos seus pecados. Agora, eis a promessa, restaurada na justiça do Messias, na justiça do Senhor. O relacionamento com o Senhor muda completamente. Para ilustrar isso, ela será chamada Efizibá, isto é, o meu prazer está nela. Ela será chamada Beulá, isto é, casada. Por quê, meus irmãos? Lembram das outras profecias? O Senhor, inclusive em Isaías, tinha dado como uma carta de divórcio para o povo ir para o cativeiro, por causa dos seus pecados, por causa da sua rebeldia. E Deus está dizendo, tudo isso é coisa do passado, eu vou tomar vocês de volta. Completando o sentido, o verso 5 fala sobre os filhos de Jerusalém, isto é, seus habitantes, como que casando com ela, eles retornariam às suas ruas, eles retornariam às suas casas, ela agora seria plenamente habitada. Tanto no capítulo anterior como agora, a figura do noivo e da noiva são usados. O Senhor deseja que seu povo saiba que sua união com eles é tão séria como um casamento, algo indissolúvel aos olhos do Senhor. Ou seja, irmãos, imagem depois e após imagem, o Senhor está mostrando como o futuro dessa nação será totalmente diferente. No passado, Jerusalém viveu séculos de insegurança. Mas agora, os versos 6 e 7, trazem a certeza de que esses dias irão passar. As sentinelas mencionadas aqui, meus irmãos, inclusive, não são necessariamente agentes de segurança, não são soldados, mas sim intercessores. Elas zelaram por Jerusalém, dependendo, clamando por proteção absoluta somente do Senhor. Eles intercederiam até ver todas as bênçãos que se tornando realidade para esse povo. Eles jamais deveriam temer passar necessidade por causa de invasores ou de inimigos, como aconteceu, lembra do livro de Juízes? Lá haviam os moabitas, lá haviam os filisteus, e por muito tempo, meus irmãos, eles não conseguiam cultivar nada, porque os inimigos levavam tudo. Esse tempo passou. Os versos 8 e 9 garantem que eles nunca mais, ninguém jamais tomaria algo que pertence agora ao povo de Deus. Antes, somente o próprio povo desfrutaria do que estava produzindo. Então, repare, irmãos, contraste após contraste. Humilhação, vergonha, necessidade, insegurança, tudo isso sendo transformado no futuro. Diante dessa enxurrada de garantia de bênçãos, é hora de usufruir delas. Os versos 10 até o final, 12, declaram que o Senhor está a caminho e o povo devia se preparar. Com urgência, o povo devia se preparar espiritualmente para a chegada do rei. Perceba, meus irmãos, isto é 700 anos antes da vinda de Jesus. O povo não entendeu, o povo não se preparou e o povo não recebeu. Em João capítulo 1 nós encontramos João, digamos assim, até mesmo como judeu, em um tom de lamento. Ele, o Messias, veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Israel vai entrar, meus irmãos, então, a partir daqueles dias, em um período de entorpecimento. Explicaria o apóstolo Paulo em Romanos 8, 9, 9, 10 e 11. Até que se cumpra a plenitude dos gentios. E aí, finalmente, tudo isso que nós estamos aqui vai se cumprir. Finalmente irão ser restaurados, redimidos, recompensados, e todas as nações saberão disso. Diz o texto, eles serão chamados povo santo, redimidos do Senhor,
e você será chamada procurada cidade não abandonada. Por amor a Sião, tudo isso acontecerá, pois o nosso Deus que promete, meus irmãos, falamos disso também na nossa EBD hoje, não é um propagandista de fake news. Ele não promete uma coisa e depois diz que significa outra. Tudo aquilo que ele prometeu, ele irá cumprir. E a mesma verdade vale para nossas vidas. Tudo aquilo que o Senhor promete irá se cumprir cabalmente. Quer seja na eternidade, quer seja também já aqui. Tudo que ele tem nos prometido. Tudo que existe na sua palavra, meu amado, sobre a sua vida cristã, sobre a sua caminhada cristã, não é verdade apenas para o irmãozinho que está do seu lado. Não é verdade lá na vida do pastor fulano, porque você acha que ele é um homem de Deus, não é você quem você é na fila do pão. Não. As promessas são para todos nós, para todos que conhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. Mas ainda tem um pedacinho para nós percorrermos. E na sequência do nosso texto, o Senhor irá retornar a um tema já abordado antes de Isaías. O tema é a incapacidade humana e a suficiência divina na obra da redenção. Especificamente, neste caso, Israel e a sua falha em servir ao Senhor, por mais que o Senhor tenha dado todo o tempo do mundo e tenha enviado inúmeros mensageiros, os seus profetas. O Senhor, vez após vez, tentou trazer o seu povo ao arrependimento e à dependência dele, e não funcionou. Aqui, em nosso último texto, o Senhor irá lembrá-los novamente de algo que se tornaria um dos títulos do Messias, mas não aqui, lá no livro de Hebreus. Lá, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, o nosso Senhor é chamado Jesus, o autor e consumador da nossa fé. É sobre isso, meus irmãos, que vai falar o nosso terceiro ponto. O Senhor removerá a iniquidade por meio de sua obra, independente da ajuda humana. O Senhor removerá a iniquidade por meio da sua obra, independente da ajuda humana, capítulo 63, versículos 1 até o versículo 6. Sua Bíblia já deve estar aberta, então vamos ler esse último texto nosso dessa noite. Vamos lá? Quem é aquele que vem de Edom, que vem de Bósra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que, num manto de esplendor, avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que tuas roupas estão vermelhas, como as de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar. Das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e as pisei na minha indignação. O sangue delas respingou na minha roupa e eu manchei toda a minha veste. Pois o dia da vingança estava no meu coração e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações. Na minha indignação eu as embebedei e derramei da terra o sangue delas. Nosso último texto, irmãos, começa com expressões que são chocantes, são de assombro, são de até admiração. O povo está assombrado e pergunta quem é aquele que vem de Edom e de Bósra, uma das cidades de Edom, Bósra. A importância aqui, meus irmãos, não está nem no povo edomita. Na verdade, Isaías está pegando o nome de Edom para nos comunicar uma mensagem. Edom significa nada mais nada menos que vermelho. Por quê? Porque era a cor do cozido, da comida que Esaú, o pai de Edom, havia trocado pela sua primogenitura. Lembra? Por isso o uso de Edom aqui. E este que vem de Edom, diz o texto, tem suas roupas tingidas de vermelho e ainda assim seu manto resplandece, seu manto é de esplendor. Eles questionam por que a roupa dele está vermelha, como quem pisa o lagar onde as uvas eram prensadas, né, com seus próprios pés, como a gente sabe, é feito na antiguidade em muitas culturas. A pergunta parece querer, meus, fugir da óbvia realidade. Não era vermelho apenas de uvas que manchavam o manto desde que eles contemplavam. Era o resultado dele ter executado a sua ira contra os seus inimigos. No verso 3, esse desconhecido responde: ele havia pisado um lagar, sim, mas o lagar da sua ira contra os seus inimigos. Essa é uma imagem, meus irmãos, precisa, exata, do que acontecerá no final da tribulação, na batalha do Armagedon. Todos os inimigos de Deus, incluindo na lista os chefes, o anticristo e o falso profeta, sucumbirão debaixo da ira do Cordeiro.
Viu o que você pede quando não vem na EBD? Nós vimos isso com detalhes. O Senhor virá, meus irmãos, acompanhado de exército, mas perceba a palavra inicial, olha no verso 3. Ele não diz aí, eu e os meus exércitos, o texto diz, sozinho. Apesar de saber, irmãos, que o Senhor não voltará sozinho, que Ele estará acompanhado de milhares e milhares dos seus santos, nós, a igreja, estaremos com Ele, o texto diz que apenas Ele realmente é suficiente e apenas Ele vencerá essa batalha sozinho. Como vimos no capítulo 61, nosso primeiro ponto, é chegado o dia da vingança do nosso Deus. E aqui nós temos a confirmação no versículo 4. Ou seja, meus irmãos, essa imagem de Jesus, mencionei isso agora há pouco, soft, macio, apenas Jesus camarada, amigão, não corresponde ao que a Bíblia diz. Nesse dia, depois de todas as oportunidades que tiveram, os homens verão essa outra face e não será um encontro agradável. Não apenas nesse dia, meus irmãos, mas em todo o plano de salvação, o Messias, o Senhor Jesus, realizou tudo por sua única vontade e poder. O verso 5 traz novamente isso. De uma forma, vamos dizer, bem humana, que nós chamamos inclusive de antropopatismo, ou seja, quando Deus se expressa como se fosse um ser humano, o Senhor se diz surpreso de ter olhado e diz que está assombrado. Por quê? Como se ele tivesse sido pego de surpresa. Pelo quê? De não ter encontrado ninguém para ajudá-lo. Se precisamos, meus irmãos, carecemos de uma imagem para entendermos isso, lembra do Getsemane? O que acontece lá? Jesus está literalmente a horas da cruz, correto? Ele já passou pela ceia com seus discípulos, ele se dirige para o Monte das Oliveiras, um jardim chamado Getsemane, e lá ele diz, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal, fiquem aqui e vigiem comigo. Contudo, meus irmãos, por 2 vezes, eles dormiram e não vigiaram por amor do seu mestre. Essa é a ideia, meus irmãos, de ausência, de omissão, de abandono, que nós seres humanos temos para com o nosso Deus. Ainda bem que Ele não precisa de nós. Se a salvação precisasse, meus irmãos, da minha ajuda e da sua, se a nossa salvação carecesse de nossa iniciativa e de nossa participação de alguma maneira, nós nunca seríamos salvos. Dr. Russell Shedd costumava dizer que se você pudesse perder a sua salvação, você já teria perdido. Se você pudesse perder a salvação que o Senhor lhe deu gratuitamente, ela já teria escapado das suas mãos. Mas esse Deus que a concluiu é o Deus que a mantém. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, meus irmãos, quando a iniquidade for removida absolutamente e totalmente do ser humano e da humanidade e da história, será unicamente pela obra independente do Senhor, sem a ajuda humana, sem nenhuma participação minha ou sua. Eu quero encerrar hoje, meus irmãos, revisando nossos 3 pontos, trazendo uma reflexão, porque nós não somos judeus, e essa é uma realidade futura. Quem sabe, isso é uma realidade para daqui a 7 anos. Você está na IBD? Você aprendeu o que eu estou dizendo? Significa, meus irmãos, que o arrebatamento acontece agora e começa o prazo para que isso aqui se realize. Amém? Ou só eu que quero ir para o céu? Meus irmãos, eu não posso ouvir buzina de carro que eu já acho que é trombeta. Mas enquanto o Senhor não volta, ainda assim, há uma realidade válida para a nossa vida espiritual, cada um desses 3 pontos. Quer ver só? O Senhor removerá a iniquidade por meio do Messias, Redentor e Juiz. Então, eu queria trazer a seguinte reflexão. A maioria dos seres humanos, meus irmãos, como eu disse, gostam, por exemplo, do menino Jesus deitado na manjedoura. Que lindo, né? Apesar que disseram que no presépio do shopping roubaram o boneco. Não tem lá, está vazio a manjedoura. Mas todo mundo gosta. Todo mundo gosta, meus irmãos, quando ele é representado por atores sorridentes nos filmes. Quando ele é esse tipo amigão. Quer ver só? O Jesus daquele filme antigo do Ano Domini, é um cara meio magrão, cadavérico, de olho azul esbugalhado. Lembra dele? Ninguém gostou. Ele não dava um sorriso. O Jesus do The Chosen o pessoal gosta. Mas de fato, meus irmãos, Jesus não é só isso. Não é apenas isso. Como a gente viu, ao dia da bondade do Senhor, mas também ao dia da vingança do nosso Deus. Então, em primeiro lugar,
meu irmão, minha irmã, apesar de salvos em Cristo, nós temos compreendido tanto a bondade quanto a severidade do nosso Deus. Temos compreendido que o mestre perdoador e acolhedor diante do arrependido também é o mestre severo e justo diante do não arrependido, do impenitente. Meu querido, nós pregamos nesta igreja as doutrinas da graça, a salvação pela graça somente pela fé, unicamente por Cristo, sem dúvida nenhuma. Nós pregamos a perseverança dos santos, mas, meu amado, não tome essas coisas de maneira leve. Não ache que por ser salvo você pode viver como você quiser. Na verdade, quem vive como quer, acaba dando provas de que salvo não é. E que não houve de fato salvação em sua vida. Você jamais será salvo porque você prega, porque você canta, porque você sapateia, porque você ajuda o pobre, porque ajuda o irmão, porque visita. Isso não existe. Vimos isso abundantemente em todas essas disposições. Mas se espera, meus irmãos, que esse Redentor nos encontre e possa simplesmente dizer: servo bom e fiel, entra no descanso do seu Senhor. Nós sempre encontraremos o nosso Deus, irmãos, todos nós, com alguma pendência, com alguma falha. Nós somos seres imperfeitos, somos pó. Mas que Ele não nos encontre, amados, de mãos vazias, de mãos omissas para com a sua obra, omissas para com Ele. Existe uma antiga peça, não sei quantos já assistiram, que literalmente o nome da peça é Mãos Vazias, onde há um tribunal de Cristo. E lá chegam os crentes. Chega este irmão, aquele irmão, e assim vai. E aí, dá um momento, o Senhor vai chamando pelos nomes, ele chama o nome dessa, que eu não lembro. Eu acho que era Lúcia. E ela chama o nome da Lúcia. E essa peça, irmãos, que é só uma representação artística, a Lúcia tem vergonha de sair e se apresentar diante do Senhor. Aí o Senhor pergunta: por que, Lúcia, você está com vergonha? E ela responde: porque as minhas mãos estão vazias. Que o Senhor não nos encontre, meus irmãos, tão ocupados com a nossa vida, que não temos tido tempo para viver a vida que Ele deseja que tenhamos. Mas também, se você está aqui conosco essa noite, e você não tem absoluta, completa, total segurança de que você é salvo em Cristo Jesus, meu amigo, minha amiga, não brinque com a sua vida. Ontem nós recebemos uma notícia muito triste. Uma menina de 6 anos, uma das ex-alunas do meu filho, depois de uma noite de formatura, na manhã seguinte, provavelmente indo para as férias, envolveu-se num acidente com a sua família e não sobreviveu. Tiago fala, irmãos, isso para nós: a nossa vida é como um sopro, como uma névoa, passa rápido. Então não quero fazer o evangelismo do medo com você, mas o evangelismo da realidade. Você não é dona do seu tempo. Esta pode ser literalmente a última mensagem, a última exposição que você assiste, esta pode ser literalmente o último culto que você participa. Se essa é a sua realidade, você não tem certeza da sua vida eterna, esqueça o resto do culto, da mensagem, não precisa nem prestar atenção em mim. Feche os olhos e diga: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque o nosso Deus ouve quando nós o buscamos em sinceridade e arrependimento. Número 2 diz que o Senhor vai remover a iniquidade por meio do cumprimento cabal, total de suas promessas de redenção. Amados, cada bênção em nossa vida é um antônimo, é um oposto de algo ruim que nos aconteceu ou poderia ter nos acontecido. Recebemos nossos filhos nos braços quando eles nascem, mas muitos não recebem. Somos alimentados, mas muitos passam fome. Somos curados, mas muitos permanecem doentes. Porém, a palavra de Deus nos fala, meus irmãos, de um dia em que nosso estado permanente será de bênçãos, será de glória. O Deus que nos perseguiu em nossa incredulidade e rebeldia até nos transformar em fé e obediência e nos chamar de seus, esse mesmo Deus, irmãos, continua implacavelmente realizando o seu plano para nós. E esse plano inclui nos abençoar aqui, nesta existência também.
Pronto, finalmente o pastor se rendeu à teologia da prosperidade. Não, sinto decepcionado. Nosso Deus só irá parar, meus irmãos, quando ele terminar. E nas palavras dadas a Paulo pelo Espírito Santo, aspas, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1:6. Começo, meio e fim é a promessa do Senhor para cada um daqueles que lhe pertencem. Quando você, meus irmãos, entra em aliança com Cristo por meio do seu sangue, em primeiro lugar você não mais se pertence. E tudo que pertence ao nosso Deus, Ele faz bem feito. Até o seu último suspiro, Ele vai lhe acompanhar. Ele vai cuidar dos seus dias, dos seus planos, dos seus projetos. E, infelizmente, em alguns momentos desse caminho, nós resolvemos fazer do nosso jeito, porque afinal de contas, a gente sabe melhor, né? Só que não. Que Deus, meus amados, nesses momentos nos dê a graça de nos trazer de volta, nem que seja aos gritos e chutes, mas de volta ao seu propósito para fazermos a sua vontade. Quando o nosso pecado, quando o nosso desejo, quando a nossa vontade nos leva para longe dessa vontade dele, que ele possa nos trazer de volta, e aí sim, ele vai continuar cumprindo cabalmente as suas bênçãos para nós, tanto nesta vida, como certamente na eterna que nos aguarda. Por fim, meus irmãos, a iniquidade será removida pelo Senhor por meio de sua obra, independente de qualquer ajuda humana, qualquer ajuda nossa. Mais uma vez, irmãos, já dizemos isso outras vezes em Isaías, nós somos lembrados de que nossa única contribuição real na nossa salvação, como já nos lembrou Jonathan Edwards, é o pecado do qual fomos salvos. Mas eu poderia, meus irmãos, estender o pensamento de Jonathan Edwards e dizer que nós continuamos, infelizmente, contribuindo com o pecado e continuamos sendo salvos dele. Você agora, nesse momento, irmãos, pela ministração da palavra, não por causa deste que fala, mas por causa da palavra do Espírito, está sendo salvo do pecado que muitas vezes nos atormenta. Há instâncias, há pedaços, áreas da sua vida que estão sendo incomodadas agora, isso é o Senhor trabalhando isso, fazendo isso, pelo poder dele, salvando você de fazer o errado e fazer o contrário à vontade dele. Ele continua a sua obra. Nas duas fases da salvação, quer seja a pontual quanto a processual, toda a glória, contudo, pertence a ele. Diante das maravilhosas, irmãos, doutrinas da graça, diante das maravilhosas doutrinas da salvação, que nós temos Paulo expondo do capítulo 1 até o capítulo 11 de Romanos, depois mesmo de escrever esse texto absolutamente maravilhoso, e mostrar claramente, por exemplo, que somos salvos pela graça, somente pela fé, palavras que ele vai repetir literalmente depois em Efésios. O que Paulo faz, irmãos? Qual é que Paulo termina quando ele percebe, estamos aqui, como pode ser isso? Ele termina da seguinte maneira: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis, ou seja, quão impossíveis de serem compreendidas são os seus juízos, e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Meus amados, essa nossa existência e tudo que nós hoje experimentamos, graças a Deus, irá passar. A iniquidade terá o seu fim, inclusive a iniquidade que existe em nós. E tudo isso nós devemos unicamente ao nosso Deus, ao nosso Senhor. É o seu plano de redenção que Ele concebeu na eternidade, ainda que soubesse o que eu e você faríamos em Adão. E até hoje Ele continua realizando e completando tudo o que Ele prometeu. Durante esta semana, seja grato ao Senhor. Tente pensar, e eu gosto desse exercício de vez em quando, onde você estaria se não fosse o Senhor? Se Deus não tivesse entrado na sua história há 1 ano atrás, há 5 anos atrás, há 44 anos atrás, aonde você estaria hoje? Quem você seria hoje? E perceba, meus amados, como Deus lhe protegeu todo esse tempo, até o dia de você se encontrar com Ele, e continua lhe protegendo hoje. Amém. Deus querido, todo louvor e toda glória ao Senhor,
só podemos questionar e perguntar ao Senhor: por que eu? Logo eu, pecador, rebelde, limitado, logo eu, que todas as minhas ações são sujas, contaminadas pelo meu coração pecaminoso. Logo eu que se tirar a mais bela flor do jardim do meu coração, ela estará contaminada pela minha natureza. E ainda assim, ó Deus, Tu nos salva, Tu nos cura, Tu nos liberta, Tu nos coloca, ó Deus, acima de todo principado e potestade, e a lista é longa do que Tens feito em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos a graça de vivermos de maneira digna do chamado que nós recebemos em Cristo Jesus, como Paulo nos fala em Efésios capítulo 4. Nos dá graça, ó Deus, de vivermos vidas de fato gratas ao Senhor. Vidas que não lhe trocam todo dia pelas propostas do mundo, da carne ou do inimigo. Vidas que são, ó Deus, radicalmente agarradas a Ti, a Tua verdade e ao amor que temos pelo Senhor. Porque, ó Deus, se o Teu povo no Antigo Testamento tivesse assim vivido, a história seria completamente diferente. Mas possamos aprender, ó Deus, em nossas vidas, viver de maneira diferente. Obrigado, Deus, dá-nos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém e amém.